Língua Portuguesa, revisão gramatical para a Polícia Federal, primeira parte. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês para a gente começar a nossa revisão de língua portuguesa dos itens do edital para a Polícia Federal, né? Tá aí o concurso, chegou, vamos trabalhar em cima de questões anteriores, principalmente de questões recentes, que é para a gente ver como anda esse trabalho feito pelo CESP-Sebrasp e o que você deve encontrar na sua prova. Então, vamos lá, vamos começar. Então, vocês têm ali no primeiro material de vocês já a seguinte questão, né? Ele vai destacar para a gente aqui, ó, a palavra cotidianamente. E ele vai dizer o seguinte, né? Aqui, ó, a respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item que segue. O que é interessante perceber é que, apesar do texto, ele está questionando a estrutura da palavra. Tá, ó, seria incorreto o emprego da forma cotidianamente em lugar de cotidianamente, pois aquela forma foi abolida do vocabulário oficial da língua portuguesa. E, gente, isso daqui não é verdade, tá? Não é verdade. As duas formas são possíveis, tá? Cotidiano ou cotidiano, as duas maneiras existem, tá? Então, olha só, as duas formas existem. E não tem nada de abolido, não. Pessoal, não fica pensando, não cai nessa questão de acreditar que reforma ortográfica aboliu tudo, hein? Eles usam isso, mas não é verdade. Essas duas formas existem, sempre existiram, tá? Cotidiano e cotidiano, e tá tudo certinho, não tem problema, tá certo? Então, deixa aí do jeito que tá, vamos em frente. E essa questãozinha aqui, lógico, né? Como ele fez uma afirmação indevida, essa questão está errada. Beleza? Vamos para frente? Vamos lá. Questão número 2. Na questão número 2, ele diz assim, ó, vamos primeiro olhar o aspecto que ele chama atenção aqui da estrutura, né? Para a gente ver o que é que está sendo mostrado, o que está sendo mostrado nessa questão. Então, vamos lá, ele destaca aqui, ó, 2 pontos e diz para a gente assim, olha só, a correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão, seriam preservadas se o terceiro e o quarto parágrafo fossem fundidos em um único parágrafo mediante a introdução, entre eles da conjunção contudo ou da conjunção todavia, feitas as devidas alterações na pontuação e nas letras maiúsculas e minúsculas. Então, vamos dar uma olhadinha no que ele está falando. Olha, o texto diz para a gente, veja o que ele quer. Se ele quer que nós coloquemos aqui, ó, todavia ou contudo, então vamos imaginar quais seriam as estruturas que nós deveríamos colocar. A gente vai substituir essa vírgula, esse ponto por uma vírgula. Vamos escrever aqui, olha só, todavia e contudo. O que vai acontecer aqui? Se eu mantiver as letras maiúsculas, eu preservo o ponto final, tá? Preservo o ponto final. Se eu substituir o ponto final por uma vírgula, eu vou colocar as conjunções em letra minúscula e vou trabalhar essa questão da maiúscula na seguinte. De qualquer maneira, esse A indicativo de crase vai ter de ser colocado no singular. Então vai ter que ser colocado, perdão, com letra minúscula. Tá bom? Então vamos dar uma lidinha no texto, porque se ele fala todavia e fala contudo, o que nós temos aqui, ó, que é importante entender, é uma adversativa. Então nós temos que perceber se a ideia de cima realmente corresponde a esse conceito. Então ele fala assim, olha, como as impressões digitais, os padrões dos seios frontais são únicos para uma pessoa. A identificação comparativa de radiografias do seio frontal
é muito segura porque não há duas pessoas com a mesma configuração do seio frontal. Além das radiografias de projeção tradicional normal, a tomografia computadorizada do seio frontal também tem sido usada para essa identificação. À semelhança do que ocorre com a identificação de indivíduos por meio de suas impressões digitais, a identificação a partir do estudo dos seios frontais pode inviabilizar-se em algumas situações. Olha o que ele fala. Lá em cima, ele disse o quê? Que você pode identificar tanto as impressões digitais como os padrões dos freios frontais, porque eles são únicos numa pessoa, tá bom? Aqui embaixo ele afirmou, aqui embaixo ele disse, ó, a semelhança do que acontece, do que ocorre com a identificação de indivíduos por meio de suas impressões digitais, a identificação a partir dos seios frontais pode inviabilizar-se. Então vejam o que ele fez aqui, ó. Pode inviabilizar-se em algumas situações. Há casos, por exemplo, de indivíduos adultos em que essas cavidades não se formam. Além disso, os seios frontais podem ser afetados por traumas ou por patologias agudas ou crônicas, como inflamações, displasias endócrinas e osteite. Então você percebeu que em cima ele fez uma afirmação positiva sobre os dois. E embaixo ele apresentou elementos negativos, o que justifica a colocação da conjunção adversativa caso eu quisesse somar um com o outro. Tá certo? Então o que ele está falando aqui bate bonitinho, tá correto. Mas veja, o que é importante a gente ficar atento a esse tipo de expressão, feitas as devidas alterações na pontuação, nas letras maiúsculas e minúsculas. Só lembrando que poderia ser colocado vírgula depois da palavra identificação, no lugar do ponto final, e aí as conjunções ficariam em letras minúsculas, além de alterar o início do outro parágrafo, colocando aquele A com o sinal indicativo de crase com letra minúscula. Tá certo? Correta essa questão. Vamos para frente. Questão número 3 agora. Vamos dar uma olhadinha nessa questão número 3. Ele diz o seguinte. No que se refere ao texto precedente, julgue ao item. Né? Então ele diz o seguinte. Na linha 5, a palavra último foi empregada como um substantivo. Então vamos dar uma olhadinha. Está aqui a palavra. Ó. Eu seria o último dos mortais, tá? O que ele está fazendo aqui? Olha só. Quando ele diz eu seria o último, a palavra último, ela geralmente é adjetiva, ou seja, ela tem por característica ser um adjetivo. Primeiro, segundo, terceiro, último, tá? Falou assim, de características ordinais, né? Da ordem das estruturas. Agora, na colocação do artigo, ele substantivou a palavra última. Ela foi substantivada. Então, quando ele diz que foi empregado com valor de substantivo, é justamente porque o artigo foi colocado, tá? Eu seria o último dos mortais, tá bom? Então, ele coloca ali essa estrutura e o artigo a tornou substantivo. Então, o que ele está falando aqui está correto, tá? Beleza. É o quê? A estrutura da mudança da classe gramatical, tá bom? Vamos lá, número 4. Na número 4 ele diz o seguinte, olha só, a substituição do termo do futuro, que está aqui, ó, eu vou marcar para vocês, tá? Ó, do futuro, por modelos do futuro, tá? Ou melhor, em modelos do futuro, pelo futuristas, manteria os sentidos originais do texto. Então vamos entender uma coisa. Ele está falando de modelos do futuro. Quando ele estabelece a relação de modelos do futuro, ele está estabelecendo aqui, ó, uma relação temporal.
modelos do futuro, que virão no futuro. Quando ele diz futuristas, que é a expressão que ele quer utilizar, futuristas não significa do futuro. Veja, ele está tirando uma locução adjetiva e colocando no lugar um adjetivo, mas veja que é a mudança de sentido, já que futuristas, na verdade, significam o quê? Inovadores, tá? De vanguarda, coisas não do tempo, mas sim coisas características por serem inovadores. Então, quando ele diz que a substituição do termo modelos do futuro por futurista manteria o sentido, não manteria o sentido, não. Haveria mudança de sentido. Então, essa questão número 4 está errada. Entendeu? Aqui, ó, é a substituição das palavras e a mudança do significado, a significação das palavras com que ele está trabalhando. Tá certo? Errada a questão. Vamos ali para a questão número 5. E ele diz o seguinte na 5. Ó, o emprego do acento na palavra memória pode ser justificada por duas regras de acentuação distintas. Vamos lá. Fala assim, por que essa questão está aqui, sendo que não necessariamente apareça o aspecto da acentuação gráfica no edital? Porque ela é uma questão tradicionalíssima, então eu achei que valeria a pena a gente só chamar a atenção disso, que é aquele famoso caso da proparoxítona acidental, tá? Eventual, que é o que? A palavra memória. Ó, memória. Ela pode ser escrita de duas maneiras, como está ali, ó. Memória. E ela seria uma paroxítona terminada em ditongo. Mas, principalmente o CESP, ele admite essa condição. Em que nós teríamos aqui, ó, perdão, uma proparoxítona. Então, como as duas formas são aceitas, quando ele diz que pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas, dentro da concepção deles e de muitos gramáticos, isso aqui está correto. Tá bom? Então, lembre-se dessa questão quando você tem o acento de palavras, tá? Acentuação gráfica de palavras, por duas regras, porque ele vai falar sobre as paroxítonas terminadas em ditongo ou as proparoxítonas acidentais, eventuais, né? Eles dão nomes diferentes a isso daí. Tá certo? Questão 5, tá aí, resolvidinha, vamos para frente. Vamos pegar a questão número 6. Questão número 6 diz para nós o seguinte, olha aqui, ó. A supressão da vírgula empregada logo após a palavra constitucional, tá aqui, ó, prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, vamos entender o que é que está acontecendo aqui nessa questão. Tá? O que ele tem aqui, ó? O que está sendo separado? Tá? Essa vírgula aqui, ó, ela está isolando essa expressão no final do período. Tá bom? Ou seja, mais do que isso, a jurisdição é a garantia do projeto constitucional quando outros poderes buscam redefinir os resumos durante a caminhada. Qual a razão de essa vírgula estar aí? Ela está aí para poder estabelecer a separação com essa última vírgula, com essa última oração. Só que vejam que ela é uma oração subordinada adverbial temporal, só para poder completar a classificação. Mas o que nós sabemos? Que quando uma oração adverbial estiver no final do período, tá? Aqui, ó. Oração no final do período, o uso da vírgula é facultativo. Ele não é obrigatório. Então, ao dizer que a supressão da vírgula, aqui, ó, retirar a vírgula,
Prejudicaria a correção gramatical? Não, não prejudicaria, não. Não tem nada a ver, é uma questão de organização, mas manteria o sentido e ficaria gramaticalmente correto. Então, o que ele está dizendo aqui nessa questãozinha número 6, não procede. Está errada. Vamos para frente, questão número 7. Tá? Olha só a questão número 7, o que ele propõe para a gente. Ele está dizendo assim, ó, na linha 12, os 2 pontos, então estão aqui, ó. Foram empregados com a finalidade de introduzir uma síntese das ideias enunciadas no primeiro parágrafo do texto. Tudo bem, você fala, professor, mas ali não vem o primeiro parágrafo do texto, mas a gente pode observar pela estrutura do que está sendo passado aqui, ó. Acompanhe comigo. Que fique claro, não tenho nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente, nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos. Então você vê aqui, ó, não tenho. O que é isso daqui? É a fala do narrador, de uma maneira geral, uma explicação feita pelo autor, tá? Então ele diz, ó, que fique claro, e aqui o que ele faz, ele esclarece. Quando ele diz que os 2 pontos foram empregados com a finalidade de introduzir uma síntese das ideias, você perceba que não existe síntese, que ele apresenta uma explicação sobre o ponto de vista do autor. Então perceba como na maioria das vezes vale a pena você observar a estrutura da questão, tá? A estrutura da questão, porque ele está dizendo, ó, foram empregados com a finalidade de introduzir uma síntese das ideias do parágrafo anterior. Só que o que aconteceu aqui, ó? Não foi isso que houve. Se você lesse, você ia poder perceber se você está resgatando alguma coisa de explicação, ou aqui é a opinião, o ponto de vista dele. Você vai perder bastante tempo seguindo as orientações. Não significa que você não deva seguir. Significa o seguinte, leia a questão primeiro. Saiba o que o CESP quer de você antes de ficar perdendo tempo, lendo e analisando o texto, voltando ao texto. Tá? Você pode perceber, lógico que você deveria confirmar, mas você perceberia com facilidade aqui, nessa questão, que o que ele está falando não procede. Não é verdade, tá? Ele não vai conseguir essa relação aí de jeito nenhum. Então, essa questão está errada. Beleza? Vamos lá. Olha só, questão número 8 do CESP. Vamos ver o que ele diz aqui para a gente. Ó. Mesma coisa, tá? Ele diz assim, ó. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal apresenta lá na linha 9, representa, perdão, na linha 9, vamos marcar, tá? Fosse substituído por representam. Será que isso daqui é verdade? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos colocar aqui embaixo para a gente poder perceber. E ver o que é que está acontecendo, tá bom? Olha só. Começando ali em cima a leitura do texto. A invenção das técnicas para controlar o fogo, o início da agricultura e do pastoreio na Mesopotâmia, a organização da democracia na Grécia, as grandes descobertas científicas e geográficas entre os séculos XII e XVI, tá? O advento da sociedade industrial no século XIX. Tudo isso representa saltos de época que desorientaram gerações inteiras. Mas a primeira coisa não é fazer a substituição. É o quê? É saber qual é a estrutura, qual é o sujeito desse verbo. Se você for observar, tá? O que representa saltos? Tudo isso. Então você vê aqui, ó,
uma expressão resumidora no singular. Então é isso que determina que o representa deva ficar no singular. Se você colocar representam, isso tudo representam, eu estou com erro de concordância. Então está errado o que ele está propondo aqui. Seria mantida a correção gramatical? Não, não seria mantida a correção gramatical se houvesse a substituição, já que é uma expressão, deixa eu completar aqui, resumidora no singular e ela quem determina. Tá? Tudo representa isso, representa, tudo isso representa, os dois termos estão no singular, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no singular e o representa não serve. Então, mais uma questão, olha só, a questão número 8, está errada também. Vamos lá para a questão número 9 agora. Vamos dar uma olhadinha no que ele fala aqui para a gente. Tá? Questão número 9, ele vai dizer o quê? A supressão do vocábulo do em mais do que isso, está ali em cima, não é? Mais do que isso, comprometeria a coesão e a correção gramatical. Então vamos ver se isso daí é verdade. Ele quer que fique mais que isso. Então vamos dar uma lidinha? A jurisdição constitucional na contemporaneidade apresenta-se como uma consequência praticamente natural do Estado de Direito. É ela que garante que a Constituição ganhará efetivamente e que seu projeto não será cotidianamente rasurado por medidas de exceção desenhadas atabalhoadamente. Mais do que isso, a jurisdição é garantia do projeto constitucional, ou, mais que isso, a jurisdição é garantia do projeto constitucional. Caso eu substituísse, ou melhor, eu excluísse esse do, não haveria mudança alguma, tá? Ou seja, suprimir, dizer, mais do que isso ou mais que isso, não afeta em nada. Então, quando ele diz que vai comprometer a coesão, não compromete, menos ainda a correção gramatical. Isso quer dizer o quê? Que o erro está na mão dele, né? É ele que está errado, não tem nada a ver, está tudo bonitinho, vamos lá, né? Falou assim, errou fazer essa afirmação. É uma questão muito comum do SESP fazer isso. Questão número 10, ele diz o seguinte aqui, a substituição do conectivo por quê? Por pois, manteria os sentidos originais do texto. Pensando aqui é muito simples e muito fácil, né? Falando independente de qualquer coisa, as ideias de que elas tenham o mesmo sentido é comum, a gente tem de ver no contexto, obviamente, tá? Então ela diz o seguinte, ela fazia um para cada dia da semana. Assim eu podia me esbaldar e me sujar à vontade. Porque, olha aqui onde está o nosso porquê. Sempre teria um macacão limpo para usar no dia seguinte. Então, olha o que ela faz. Ela sempre fazia um para cada dia da semana, assim eu podia me esbaldar e me sujar à vontade. Porque ou pois sempre teria um macacão limpo para usar no dia seguinte. Perfeito, gente. O que ele está fazendo aqui nessa construção? Ele está dando uma explicação. E a explicação corresponde tanto ao pois quanto ao porquê. E aqui, mais evidente, já que o sentido ficaria preservado. A gente não teria problema com esse tipo de estrutura, tá? Então, bacana, alternativa correta. Veja, ele está trabalhando aqui os conectivos dentro dessa estrutura, né? Ou seja, elementos de coesão e de coerência, como se construiu pela substituição, é muito comum, tá? O SESP fazer esse tipo de trabalho, tá? Alterar a ordem da oração para pedir pontuação, mudança de significado e assim por diante. Então fica ligado aí com a gente, tem muita coisa ainda
para a gente poder fazer. Tá bom? Então, um abraço, bom estudo e até já.